Eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. E a gente segue para falar das eleições municipais. Mais de 500 mil de candidaturas foram registradas no TSE para as eleições municipais deste ano. Foram cerca de 530 mil candidaturas, um novo recorde para as eleições no Brasil. O perfil dos candidatos mudou pela primeira vez na história. Existe uma maioria autodeclarada de candidatos e candidatas negras, 49%. Há também um recorde de candidatas mulheres, 33%. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, acaba de fazer um pronunciamento em cadeia nacional de TV sobre o início da campanha para as eleições municipais. As recomendações mais importantes são evitar aglomerações, manter distância mínima de 1 metro das outras pessoas e sempre utilizar máscara. Além disso, reuniões devem ser feitas em lugares abertos e deve-se evitar a distribuição de impressos. Sempre que possível, lave as mãos ou utilize álcool gel após ter contato com alguém ou com algum objeto. Candidato tomando cafezinho e comendo pão de queijo na padaria. Candidata fazendo o V da vitória com as mãos, arregaçando as mangas, pegando criança no colo e posando para foto, abraçando senhorinhas, comendo pastel na feira, candidatos e candidatas fazendo campanha a pé, no corpo a corpo, cercado de apoiadores, de eleitores, de gente aglomerada. Essas cenas são bem tradicionais aqui no nosso país, né? E eu tenho certeza de que você já viu, se não todas, quase todas. Mas, em 2020, um fator complicador vai impedir essa proximidade física, vamos dizer assim, entre candidatos e candidatas e eleitores e eleitoras. Claro, por causa da pandemia da Covid-19. No Item Mais de hoje, a gente vai falar sobre como as campanhas que já vinham migrando, cada vez mais para o mundo virtual, ganham um grande impulso esse ano com as medidas sanitárias. Para isso, eu recebo de volta o analista de política e meu colega aqui de firma, o Yuri Pita. Oi, Yuri Pita, bem-vindo de volta. Tudo bom, Monalisa? Sempre um prazer estar aqui no teu podcast, além do Expresso. Nosso, é isso aí. A gente fica o dia inteiro junto, isso que é parceria. E eu também recebo o cientista político e professor o Marco Antônio Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Professor, muito bem-vindo ao Item Mais. Olá, Monalisa. Olá, Yuri. Quero começar esse nosso papo com a constatação, Essa história de campanha eleitoral nas ruas, com os candidatos comendo em feiras, abraçando o povo, andando no meio das pessoas. Isso existe desde sempre no Brasil? Olha, Monalisa, desde que o samba é assim, não é? A gente tem aí vários registros históricos, A história do Jânio Quadros comer mortadela sentado a meio fio na rua. O próprio Adhemar de Barros, costumava descer para fumar charuto, beber café com os correligionários, Então, essa tem sido uma estratégia, digamos assim, muito comum, E, obviamente, que o povo só estranha, porque essa é uma estratégia que ela aparece muito fortemente em período eleitoral. Depois há um certo sumiço dos candidatos, E daqui 4 anos eles voltam novamente, Mas é uma prática reiterada e, obviamente, que como nós estamos em tempos de pandemia e em tempos de combater aglomerações, a tendência é que nós tenhamos essa prática pouco diminuída nesse momento, apesar que os políticos em busca de voto têm insistido em quebrar aí alguns protocolos que são para preservar a saúde de todo mundo. Sim. Yuri Pita, o corpo a corpo realmente é considerado um elemento chave para a campanha, mesmo em época de internet bombando, com o lado B, C dos candidatos que chamam mais atenção do que o lado A, aquele olho no olho? Ele é um bom termômetro para sentir como que tá a campanha de um candidato, Monalisa. Você também tem uma carreira belíssima aí no jornalismo, cobriu bastante campanha de rua também, sabe como funciona. E é curioso, até estava participando outro dia de um evento, falando justamente de cobertura da imprensa nas eleições municipais, que é muito difícil para um veículo como o nosso conseguir dar conta de mais de 5.500 municípios. E a pandemia acaba perdendo esse momento muito rico, que é a hora
hora que o repórter tá ali, consegue sentir, por exemplo, candidato que tem 5, 6 partidos na coligação dele. Será que estão todos presentes lá? Todos os partidos estão realmente apoiando os eventos de rua daquele candidato? Ou quando o candidato, como a gente brinca, começa a fazer água, quando o candidato não tá indo tão bem, as forças, mesmo que oficialmente estivessem ali coligadas, começam já a desaparecer. Começam, marquei um outro compromisso. Eu lembro muito de, por exemplo, 2014, isso ficou muito evidente, por exemplo, nos momentos de baixa de determinadas candidaturas a presidente da República, numa campanha ainda mais importante. Eu trabalhava no Estadão na época, a sabatina que a gente fez do Aécio Neves na época, e quando ele estava em terceiro nas pesquisas, foi muito simbólica, porque na plateia não tinha aquela entourage de outros tucanos acompanhando o Aécio. A maioria dos tucanos daqui de São Paulo não estavam acompanhando o Aécio. Por sua vez, a gente fez a primeira entrevista na época com a Marina Silva, logo que ela assumiu a candidatura, depois da morte do Eduardo Campos, e tinha um séquito gigante de pessoas com ela, porque ela tinha virado novidade, estava subindo nas pesquisas, estava ameaçando a reeleição da Dilma, que se confirmou, e por aí vai. Neste ano, vai ser um pouco diferente, justamente porque a pandemia acaba virando pretexto. Por outro lado, quanto mais a gente percebe que o candidato que tiver muita agenda de rua, é um sinal de que ele está precisando convencer mais eleitor, fazer a campanha viva. O candidato que consegue se preservar um pouco mais, é sinal de que ele está um pouco mais tranquilo, achando que a situação dele está mais confortável. E a gente consegue perceber isso não só aqui no Brasil, lá fora, Estados Unidos. Veja o que aconteceu com a campanha do Trump. Ele estava indo muito mais às ruas, inclusive porque faz de menos ali da pandemia, até que ficou doente, e isso quebrou a estratégia dele, prejudicou bastante o que ele estava prevendo para essa reta final de campanha. Então, a despeito dos meios digitais, a campanha de rua ainda é um termômetro muito importante para a gente acompanhar as campanhas, a força que elas têm, e para os candidatos também poderem ter esse contato. Ainda continua sendo importante esse contato com o eleitor, né? O dado interessante aí que também vem na fala do Yuri é essa inversão, né? A tendência agora é que quem queira insistir em campanha de rua é que esteja querendo buscar enfrentar algum tipo, né, de recrudescimento na própria campanha, uma vez que ir às ruas representa algum tipo de perigo, não é? Quem estiver bem na campanha certamente vai investir mais nos meios de comunicação, no horário eleitoral gratuito, nas redes sociais, e ter o mínimo de contato possível com o mundo externo. Exato. Eu quero entrar no lançamento aí das campanhas, a hora que sim, eles puderam ir pra rua. A gente viu de candidato A, B, C, D, E, F, todo mundo lá na rua, mesmo aqueles que pregaram bastante o isolamento social. Mas a gente vai ver uma questão muito pontual nessa campanha daqui pra frente, aí sim com acompanhamento mais intenso da imprensa. Eu fui carrapato de candidato. Você foi também, Yuri? Também, opa. Carrapato de... Vamos explicar. Vamos, pra todo mundo que nos escuta, professor, também. É aquele repórter que é escolhido, seu chefe fala assim, você vai viver os próximos 6 meses ali grudado no candidato. Tudo que ele fizer de segunda a segunda, você estará acompanhando. É uma experiência sui generis. Você fica meses ali do período da campanha. Geralmente, dependendo, principalmente na presidencial, você faz isso até antes, né, no período da pré-campanha, porque já tem um pouco mais, já sabe quem vai ser o candidato, ou tem um palpite, né? A gente já fez muito isso, e vai, e fica. E isso é importante porque é o repórter que vai criando laços ali, consegue as informações ali em primeira mão, essa coisa, e por aí vai. Agora, vamos falar da pandemia. Como é que ela pode dar um outro tom para as campanhas, olhando para a necessidade? Nós estamos falando de campanhas locais. O cara tem que estar lá em todos os bairros. O cara, a pessoa, a mulher, a candidata, seja quem for, tem que rodar. Como é que faz para rodar na pandemia? Não pode estar por aí, não vai poder ter aglomeração. Se tiver, pode ter consequência negativa disso, não só da saúde, mas também no questionamento em relação à preocupação desse candidato com a integridade das pessoas, dos eleitores. É um momento, digamos, completamente diferente. A gente não viveu isso, a gente não tem essa experiência. Não, nenhuma. E até se fizer um paralelo com a outra pandemia, né, da gripe espanhola, começo do século, 100 anos atrás, 1918, 19, sem falar toda essa mudança de tecnologia que nem se conta, né, de forma de comunicação do político com o eleitor, mas o nosso sistema aqui no Brasil também, né, não tinha, era diferente, a gente não tinha essa importância que os municípios têm hoje. Então, os próprios prefeitos na época não foram demandados, né, as autoridades não foram demandadas da mesma forma que os prefeitos estão sendo demandados aqui neste momento. Então, os prefeitos, principalmente das capitais, foram os primeiros a serem demandados, até mais de uma forma
forma até mais incisiva do que o próprio presidente, do que os governadores. Se pensar, por exemplo, a situação de Manaus, situação no Belém do Pará, mesmo aqui em São Paulo, na capital, porque, enfim, a gente teve primeiro... Fortaleza também foi uma das cidades que teve ali um pico logo no início da pandemia. Então, os prefeitos precisaram se mexer muito e o atual sistema de saúde demanda muito dos municípios, nesse sentido de dar essa primeira atenção para as pessoas na saúde pública. No caso dos municípios menores, nem todos vão ter hospitais e nem é para que todos tenham hospitais de alta complexidade mesmo. A questão é que você tenha polos regionais e isso também ficou evidente quando a gente estava começando aqui o canal. Eu lembro de ter feito uma matéria para o nosso site que mostrava isso, o quanto a rede hospitalar de alta complexidade no Brasil era tão heterogênea quanto o país e, obviamente, com privilégio para as regiões mais ricas, centro-sul, e detrimento do norte e nordeste, com maior déficit de leitos de UTI por pessoas. Então, os prefeitos acabaram sendo a primeira ponta ali de demanda dessa primeira ação para que depois pudessem, as pessoas começaram nas capitais, nos grandes centros, foi chegando para o interior e isso foi exigindo muito desses prefeitos que inevitavelmente vão acabar sendo, principalmente aqueles que são candidatos à reeleição, vão ser cobrados pelos seus eleitores. Se fizeram um bom trabalho de enfrentamento da pandemia ou se não fizeram um bom trabalho da perspectiva da sua população. Professor, quero fazer um recorte olhando especificamente aqui para São Paulo, porque dia 26 de setembro foi emblemático, né? Foi todo mundo para a rua. Tem muita gente que precisa ser conhecida, por exemplo, o candidato do Partido dos Trabalhadores, o ex-secretário e um monte de outros cargos, o Gilmar Tato, que está com 2% das intenções de voto. E a gente viu todo mundo lá em aglomeração, foto e tal. Vamos olhar para São Paulo, especialmente por ser a cidade mais importante do país. O que a gente pode esperar e como a gente pode olhar o tal cuidado que é necessário na pandemia e a necessidade de ser conhecido como a do candidato petista Gilmar Tato? O candidato petista é só um exemplo. Pode ser a Joyce Hasselman ou qualquer outro. Eu só queria fazer um complemento aí à fala do Yuri, né? Por favor. Uma outra diferenciação importante em relação às duas pandemias que nós precisamos lembrar é que no início do século passado, menos de 5% da população brasileira votava, né? Sim. Então, as mulheres não votavam, os não escolarizados não votavam. Então, a dimensão da pandemia para as eleições, ela teve um impacto extremamente menor, né? Sim. Dando um salto, Mona Lisa, eu acho que nós temos que pensar as eleições municipais descolada de todas as outras, porque esta sim é uma eleição para chefe do executivo que o cidadão tem condição de avaliar o desempenho de quem é candidato à reeleição. E tem condição por quê? Porque boa parte dos serviços da prefeitura afetam o dia a dia do cidadão, quer seja o trânsito, quer seja a zeladoria e quer seja, como o Yuri bem colocou aí, o atendimento básico, a porta de entrada para a saúde, né? Então essa eleição ela tem uma característica diferente, porque ela chega imediatamente à casa do cidadão. Então quem é candidato à reeleição tem a vantagem de já ser reconhecido, tá? E tem a desvantagem de estar sendo avaliado. Portanto, vai ser muito comum que ele tenha aí dois extremos, né? A rejeição e a aceitação, como a gente está vendo agora, tanto na intenção de voto do Bruno Covas, né, que tem aí por volta de 20%, 25%, Sim. como na rejeição, que é quase 47%, porque para ele vira uma eleição plebiscitária. Né? Agora, para quem não é conhecido, num contexto como esse, eu acredito que os partidos políticos, como já está sendo demonstrado, vão apostar, sobretudo, no horário eleitoral gratuito. E vão apostar no horário eleitoral gratuito por quê? Porque com a pandemia, o tempo que as pessoas ficam expostas à televisão aumentou bastante. Foram 34 minutos a mais por dia, aí segundo dados do Ibope, né? E numa média de 6 horas de exposição diária. Então, este virou um canal extremamente relevante, tá? Nós estamos vivendo agora quase que uma espécie de a revanche do jornalismo tradicional. Por quê? Porque as pessoas estão buscando no jornalismo tradicional informações que permitam a ela tomar algum tipo de decisão. Algo que as redes sociais não trazem, por quê? Porque dentro das redes sociais o contraditório é mais difícil, a crítica é mais difícil, porque as redes sociais são quase que porta-voz das campanhas, né? Então o jornalismo oferece essa possibilidade de você refletir mais. Tanto que recentemente saiu um dado que as campanhas vão direcionar de 60% a 70% do seu investimento para o horário eleitoral gratuito. E aí, tratando especificamente de uma figura como o Gilmar Tato,
candidato, né? Ou então outras figuras que dependem de outras lideranças, né? Essa é a chance de ouro de se mostrar conhecido a partir de um partido que tem prestígio e desprestígio alto, como o PT, ou a partir de uma liderança como Lula, que também levanta intenção de voto, mas pode tirar voto, e o mesmo vale também para o João Dória e para o próprio Bolsonaro, não é? Sim. Agora, a única dúvida que eu tenho, Mona Lisa, é se nessas eleições as pessoas vão se influenciar muito por essas lideranças nacionais, justamente porque todas as pesquisas têm mostrado que as pessoas não estão dispostas a tomar decisão a partir da orientação delas. Vocês acham que a gente vai ver uma mudança de comportamento do eleitor, além de não olhar tanto para essas figuras nacionais? É uma boa pergunta, Mona Lisa, e é um palpite difícil, mas eu acredito o seguinte, eu acho que o paralelo que a gente deveria fazer seria mais com 2016 do que com 2018, mas eu acho que um efeito de 2018 ainda vai se manter sim, que é aquela alta rejeição ao sistema político, ao establishment, né? A política convencional na esteira, consequência de Operação Lava Jato, consequência do impeachment, da remoção de um partido que tinha muita força do poder, como o PT, perdeu essa força. Isso teve um impacto muito relevante já em 2016, já houve uma queda expressiva. Em 2016, o PT fez prefeituras no mesmo patamar de 20 anos antes de 96, ou seja, tudo que havia conseguido avançar quando foi governo federal perdeu no meio do processo do impeachment, mas em 2018 ainda conseguiu manter uma força como antagonismo, como uma reação no âmbito nacional a essa quebra do sistema. Né? Tanto que o candidato que mais representava o sistema em 2018, que era Geraldo Alckmin, foi muito mal nas campanhas. Acho que ainda há um resquício desse desgosto com o sistema, ainda há uma força. A questão é que há uma cisânia, né, uma divisão entre essa força antissistema lavajatista, digamos assim, com alguns candidatos puxando a bandeira do combate à corrupção, e a divisão do que é o bolsonarismo, que é uma vertente mais conservadora, uma vertente ali bem mais à direita, principalmente nas questões dos costumes, que vai levar essa agenda dos costumes mais fortemente, mesmo não sendo um assunto tão tipicamente local como numa campanha municipal. Então, estou dizendo tudo isso para sintetizar da seguinte forma. Acho que ainda vai ter uma força antissistema importante, mas ela vai estar dividida entre esses candidatos que vão tentar representar essa herança lava-jato e uma outra parcela de candidatos que vão se colocar de uma forma mais conservadora, não com a bandeira anticorrupção de uma forma tão forte, mas tentando trazer um pouco de agenda de costumes, algumas questões de valores que não são tão comuns nas eleições municipais. Em 2016 não fez parte da agenda, mas eu acho que esse resquício de 2018 ainda vai continuar em 2020 e vai ter o seu eleitorado, talvez de uma forma mais difusa do que foi em 2018. Meu palpite é um pouco diferente do palpite do Yuri, justamente pelo fato de nós estarmos vivendo uma pandemia e o eleitor, o cidadão de maneira geral, né, ele está buscando mais informações, ele está buscando compreender mais o que está acontecendo no mundo que o cerca, né, e obviamente que algumas questões que impactam direto a vida dele. Tá? Por que eu estou falando isso? Quando a gente pega, por exemplo, a avaliação boa e ótima do prefeito Bruno Covas, boa parte dessa avaliação foi impulsionada pela percepção que os entrevistados tiveram da ação dele contra a pandemia. Então, essa questão começa, de alguma maneira, a ter peso, não é? E quando se pergunta para o eleitor dos problemas da cidade, tem algumas coisas que impactam ele mais imediatamente, não é? Como, por exemplo, o problema da zeladoria. Então, eu acredito que vai ser um mix de questões, ou seja, o que propõe para a minha cidade? O que você está pensando enquanto projeto de cidade, não é? Agora, a minha concordância com o Yuri tem a ver com a corrupção. Vai ser um enfraquecimento da pauta da corrupção. Não sei se um fortalecimento da pauta de valores, não é? Em que pese qualquer festa. Teve recentemente aí a festa de um pastor, que é líder de um grande segmento evangélico, que juntou todo mundo, né? Inclusive o Bruno Covas e o próprio Celso Russomano por lá. E, curiosamente, duas vereadoras, filha desse pastor, uma é do PSDB e a outra é de um partido aliado ao Russomano. Né? Então, a dimensão religiosa ainda tem um peso muito grande nesse processo. Né? Eu diria que não uma mudança de comportamento do eleitor, mas o eleitor colocar mais variáveis, sobretudo variáveis do que é a cidade, de como ele usa a cidade, do que ele espera da cidade, no processo decisório que ele vai ter. Agora, uma última questão, Mona Lisa, é que essa eleição é a eleição da fragmentação também. Né? Total. Se você pega aí as candidaturas à esquerda, o PT nunca saiu numa eleição sem partido aliado. O PT está sozinho, tá? Todos os aliados do PT ou
buscaram construir projeto próprio, como o PDT e o PSB, que estão num projeto nacional, ou o próprio PCdoB, que até por sobrevivência política, porque tem a variável do fim das coligações proporcionais, resolveu lançar candidato próprio. E, de outro lado, também, você tem o Boulos, né, que está canalizando aquilo que seria um voto de esquerda no PT. Então, Yuri, você tratou bem aí das questões do PT, mas eu acho que para esta eleição de 2020, o PT pode sair pior do que 2016. E pior por quê? Porque ele não está bem em nenhum dos grandes centros. Tá? Ele não tem chance em São Paulo. Em Porto Alegre, ele tem a vice da Manuela, né? Belo Horizonte, o Calil provavelmente leva no primeiro turno, né? No Rio de Janeiro é uma disputa que ninguém sabe no que vai dar. E a única possibilidade hoje concreta do PT é no Recife, mas numa eleição que ninguém pode prever ou cravar quem vai estar no segundo turno. Então o PT volta a depender muito, novamente, de municípios pequenos para poder se manter aí com protagonismo político. Se não me engano, Yuri, hoje o PT não governa nenhuma cidade acima de 200 mil habitantes. Tenho essa impressão também. Eu Capital também. É certeza que não, e tenho essa sensação porque em 2016 muita gente acabou, inclusive, mudando de partido, Isso. tinha sido eleito pelo PT e Exato. foi para a campanha reeleição por outras legendas de esquerda. E a gente viu toda a desidratação do PT, né, nos últimos anos fortemente. Ô Mona, só para complementar um pouco essa questão da fragmentação que o professor Marco estava colocando, que é importante também. Ainda em 2016, a gente viu o PMDB, na época ainda era PMDB, hoje é MDB, mantendo-se como o principal partido municipalista, ainda com mais de 1.000 prefeitos eleitos. Uma ascensão muito forte na época do PSDB, foi o partido que percentualmente mais ganhou prefeituras e mais ainda em número de eleitores, porque ganhou São Paulo, ganhou Porto Alegre, reelegeu os prefeitos de capitais do Nordeste. E também são dois partidos que se enfraqueceram muito de 2016 para cá. Tanto que agora a força em ascensão que a gente percebe nessa pulverização municipalista, daria para fazer a divisão em dois partidos que competem agora com o MDB por esse predomínio nos municípios. E não por acaso são dois partidos que têm uma ligação muito forte com o chamado Centrão, Progressistas e PSD. PSD, se eu não me engano, é o segundo partido com maior número de candidatos a prefeito no país todo, com competitividade em algumas cidades importantes. Belo Horizonte é uma delas, tem algumas outras capitais aí candidatos competitivos. Houve um planejamento por parte do presidente do partido, Gilberto Kassab, de cidade grande a gente tem que ter candidato. Então isso demonstra essa força que essa nova sigla, uma sigla que o ano que vem vai completar 10 anos de fundação. E o Progressista, por sua vez, retomando, ele sempre teve um perfil municipalista, porque depende desses municípios de médio porte para conseguir fazer os seus deputados e vice-versa. Essa simbiose funciona bem. E é um partido que, principalmente no Nordeste, ele sempre foi adesista, ele sempre foi um partido de apoio ao governo, seja quem fosse o governante federal de momento, e faz um bom uso disso no sentido de apoiar os seus candidatos e fazer isso se reverter em vantagem competitiva nas eleições municipais. Então eu acho que o resultado que a gente vai ter pós-novembro, dificilmente vai ter um partido que seja tão hegemônico no domínio das prefeituras como o PMDB e o atual MDB já foi, e essas duas novas forças vão equilibrar melhor esse jogo em relação ao número de prefeituras governadas, o que é uma forma de prever o que tende a acontecer nas eleições para deputado federal. A gente viu em 2018 a campanha virtual do então candidato Jair Bolsonaro como foi determinante, né? Apesar daqueles segundos na TV, né? A campanha que já tinha começado muito antes, bombou e deu o resultado que deu. Dá pra gente apostar de que a internet, de fato, possa ter um valor, um papel determinante nas eleições municipais nessa mesma proporção ou não? Ali era uma questão pontual de quem já vinha trabalhando essa imagem virtual há muito tempo. Olha, Mona Lisa, óbvio, a internet vai continuar tendo um papel determinante, até porque ela equilibra, de alguma maneira, as diferenças do horário eleitoral gratuito. Não é bom que se destaque, né, a distribuição do tempo de rádio e TV no horário eleitoral gratuito é extremamente desigual, Sim. O que reflete o tamanho das bancadas em Brasília. Então, há, de certa forma, sobretudo pelos partidos que menos têm tempo no horário de rádio e TV, um investimento maciço na internet para tentar buscar algum tipo de equilíbrio nessa relação. Agora, a questão de 2018, ela foge um pouquinho da curva, não é? Porque, primeiro, o candidato Jair Bolsonaro, em que pese ter pouco tempo de TV,
ele já era alguém que, de certa forma, quase que hegemonizava as redes sociais por meio de vários grupos de apoio que ele tinha, né? Então ele tinha uma presença muito forte nas redes sociais, né? E, sobretudo, depois do episódio da facada, tá? Mesmo que ele não tivesse tempo de rádio e TV, ele acabou se tornando o assunto em praticamente todo o telejornalismo e hegemonizando novamente a presença, ou seja, conseguindo de alguma maneira com isso equilibrar esse tipo de diferença. Nessa eleição, a gente não tem esse fator, ou seja, o discurso anticorrupção não cabe nem para o Bolsonaro mais, tá? O discurso lavajatista não cabe nem para o Bolsonaro mais, ou seja, um ou outro do Podemos ou de algum partido que ainda tem uma proximidade muito grande com o Sérgio Moro, vai tentar usar esse tipo de discurso, não é? Então, as redes sociais, elas praticamente, pelo menos na minha avaliação, elas serão usadas para mobilizar convertidos, não é? Para manter a adesão de aliados e, sobretudo, para poder animar campanhas. Não acredito que ela vai servir de instrumento como serviu nas eleições de 2018, de ampliação significativa da adesão, como ocorreu com a candidatura Jair Bolsonaro. Eu acho que essa eleição de 2020, ela passa um pouco mais na TV, passa um pouco mais no rádio, e as redes sociais, elas vão servir, tá, como uma estratégia para você ou compensar essa diferença, ou para você manter os convertidos, os apoiadores animados, mobilizados em torno de sua campanha. E os nossos tribunais eleitorais vão dar conta das batalhas para segurar envio em massa, fake news? Como é que a gente consegue olhar isso? Parece que não é, porque o que a imprensa está tratando hoje é que os despachos em massa continuam acontecendo, né? Apesar de toda a fiscalização que os tribunais eleitorais prometiam fazer. E é mais difícil nessa eleição, justamente por ser uma eleição municipal pulverizada, um número recorde de candidatos, a despeito da outra campanha, ser uma campanha nacional, é justamente o fato de você ter a mesma mensagem sendo distribuída em território nacional torna, de certa forma, a evidência de que há um disparo em massa um pouco menos difícil, menos complexa. Agora, por outro lado, a gente percebe também que há um próprio esforço não só das autoridades, do TSE, mas também das próprias empresas dessas plataformas, fazendo parcerias, convênios, buscando ferramentas próprias para evitar a disseminação de informações falsas, comprovadamente manipuladas, inverídicas, né, montadas para disseminar a informação incorreta e indevida. Eu acho que tem um outro dado importante, né? Nós nunca tivemos tanta agência de checagem, né, de fake news. Exato, sim. Obrigada, professor Yuri Pita, obrigada também, meu parceiro de podcast de Expresso. A gente está sempre junto, sempre trazendo análise para você que nos acompanha e que gosta da clareza desse nosso analista e, claro, dos convidados também como professor. Até uma próxima. Obrigado, gente. Sempre um prazer. Abraço. É isso então, papo profundo, mas amanhã tem mais. Amanhã a gente se ouve, sim, a gente se ouve. Que bom. Até.